Aula 3. As partes interessadas, ou stakeholder, é um papel dentro do Framework Scrum. Um stakeholder é uma entidade, indivíduo ou grupo interessado, afetado ou que impacta insumos, atividades e resultados, e que tem um interesse direto ou indireto dentro ou fora da organização, ou pelos seus produtos ou serviços fornecidos. Como exemplos de stakeholders, podemos citar clientes, tomadores de decisão, usuários, fornecedores, influenciadores, gestores, colegas, líderes, legisladores, patrocinadores financeiros, especialistas no assunto e supervisores de governança. É importante ficarmos atentos e jamais ignorar a questão dos stakeholders virtuais, como as leis ou a própria inteligência artificial. Atenção especial a alguns stakeholders que possuem mais impacto ou são mais impactados do que outros. E cada um pode favorecer diferentes fatores, pois cada stakeholder tem um grau diferente de poder ou influência. Um cliente é qualquer stakeholder que recebe valor do produto ao comprá-lo e/ou selecioná-lo. No segmento dos clientes podem ser incluídos compradores, aqueles que pagam ou adquirem o produto ou serviço, tomadores de decisão, aqueles que aprovam ou autorizam sua adoção, e usuários finais, aqueles que interagem diretamente com o produto. Em certas ocasiões, o cliente não é o mesmo personagem que o cliente final. Por exemplo, primeiro, uma fábrica adquire matérias-primas de um fornecedor para produzir bens. Desta forma, a fábrica é o cliente, mas o consumidor que compra o produto final é o consumidor final. Segundo, uma cadeia de lojas adquire grandes quantidades de produtos de um fornecedor para revender em suas lojas, sejam físicas ou virtuais. O cliente que compra na loja é o consumidor final, enquanto a empresa compradora é o cliente, mas não o consumidor final. Terceiro, uma organização contrata um serviço de consultoria para melhorar seus processos internos. A empresa contratante é o cliente, no entanto, os colaboradores que se beneficiam com os novos processos são os usuários finais. Para uma adoção mais adequada do Scrum, é crucial ter interações intencionais regulares entre as partes interessadas e a equipe. O usuário é uma parte interessada que interage diretamente com o produto ou serviço para atingir objetivos específicos ou resolver problemas. Eles vivenciam o produto ou serviço em primeira mão, seja uma plataforma ou uma experiência, e seu feedback e satisfação são cruciais para a melhoria contínua do produto. Os usuários podem ou não ter voz ativa nas decisões de compra, mas sua adoção e engajamento são essenciais para o sucesso contínuo do produto. Agora, falando dos tomadores de decisão. Um tomador de decisão é, nada mais, nada menos, que uma parte interessada, com autoridade para aprovar, selecionar ou autorizar a adoção ou compra do produto ou serviço. Ele é responsável por avaliar as opções e tomar a decisão final, muitas vezes considerando as necessidades dos usuários e da organização de uma forma abrangente. Os tomadores de decisão podem ou não usar o produto ou serviço, todavia suas escolhas impactam diretamente quais são adotados e como o valor é entregue a outras partes interessadas. Para uma adoção bem-sucedida do Framework Scrum, muitas vezes é melhor prosseguir com informações imperfeitas e coletar o feedback dos resultados emergentes. Falando de legislação, os legisladores, por sua vez, estabelecem regras, políticas e limites para a operação de um produto ou serviço. Eles definem estruturas legais, regulatórias ou organizacionais que moldam a real entrega de valor aos stakeholders e os devidos padrões de profissionalismo. Eles garantem que o produto ou serviço esteja alinhado com os mandatos externos ou internos, orientando sua evolução e sustentabilidade. Lembrando que, para uma adoção mais adequada do Framework Scrum, é fundamental não exagerar ou subestimar os requisitos legais.
Agora, falando dos patrocinadores financeiros, eles viabilizam financiamento e recursos para o desenvolvimento, lançamento e aprimoramento do produto ou serviço. Eles são responsáveis por avaliar a viabilidade, o valor e a exequibilidade do produto, investindo com base em seu potencial de gerar valor contínuo para as partes interessadas. Além disso, influenciam a visão, a estratégia e as metas do produto para garantir o alinhamento com o ROI, ou retorno sobre o investimento, e a sustentabilidade a longo prazo. É fortemente recomendado ter tanto uma atitude flexível quanto um financiamento flexível à medida que novas informações forem surgindo, para uma adoção mais adequada do framework Scrum. Os especialistas no assunto contribuem de forma ímpar com conhecimento profundo ou habilidades únicas essenciais para a criação, evolução e manutenção do produto ou serviço, seja o foco em tecnologia, design, conformidade ou em um domínio específico. Eles apoiam a usabilidade, a viabilidade, o profissionalismo e a extensibilidade do produto, sem prejudicar a autogestão das equipes. Eles auxiliam na abordagem de lacunas de satisfação e contribuem para que o produto tenha a possibilidade de se adaptar e identificar, representar ou mensurar as prioridades. O termo lacuna de satisfação quer dizer, basicamente, a diferença entre o que os stakeholders vivenciam agora e o que gostariam que estivesse acontecendo. Trocando em miúdos, é a lacuna entre o quão satisfeitos os stakeholders estão com um produto hoje e o quão satisfeitos poderiam estar. O incentivo da disseminação de aprendizado dos especialistas no assunto entre as equipes como sendo um hábito é essencial para uma adoção mais adequada do framework Scrum. Agora, regendo a orquestra, quando falamos em governança, nos referimos a estruturas, padrões, regulamentos, normas, processos e práticas que conscientemente restringem e orientam a direção, a tomada de decisões e a responsabilidade de um produto ou serviço. A governança promove a transparência, orientando a adesão de padrões de valor, viabilidade e profissionalismo. Ela fornece mecanismos para gerir riscos e adaptar o produto a necessidades ou ambientes em constante mudança, apoiando sua natureza duradoura e evolutiva. A governança deve ser coerente, onde um único ponto de contato por área de governança possua interações intencionais sobre qualidade e conformidade com a equipe, inspecionando e adaptando regularmente sem surpresas, para que a adoção do framework Scrum seja mais adequada. Desmistificando os apoiadores. Encabeçador é um tipo específico de stakeholder de sustentação e agentes de transformação. Eles fazem frequentemente parte de uma coligação orientadora poderosa, que inspira e remove fatores desmotivadores. Apoiadores auxiliam para prosperar e influenciar os fluxos de trabalho, processos, sistemas, produtos, serviços e ambiente de trabalho da organização para se tornarem coerentes com a adoção e o surgimento do framework Scrum, devendo participar quando e onde necessário ou conforme solicitado. A criação de valor geralmente requer colaboração eficaz e construtiva com outras partes interessadas, dependendo do tamanho da organização, pares de função, tomadores de decisão, patrocinadores financeiros, supervisores de governança, gerentes, especialistas no assunto, marketing, RH, finanças, compras e novos praticantes. Os apoiadores devem demonstrar uma liderança valorizada pela equipe. E sabe quem tem um papel essencial na promoção de um clima favorável aos apoiadores? Executivos e membros do conselho. Agora vamos falar sobre a inteligência artificial. Ela está cada vez mais presente no ambiente de trabalho e expandindo de forma significativa as capacidades de uma equipe, especialmente quando se trata de descoberta, tomada de decisão, desenvolvimento de produtos e realização de valor. A IA aprimora o framework Scrum das seguintes maneiras.
controlando o processo empírico por meio de análise, melhorando a transparência, a inspeção e a adaptação, ampliando a capacidade de raciocínio, o que permite que os membros humanos da equipe possam se concentrar em tarefas estratégicas, criativas e também em considerações éticas, adaptando continuamente para a entrega de valor, atualizando e repriorizando os itens do backlog do produto, sempre informados por feedback e tendências do usuário. E por fim, viabilizando insights de sistemas, identificando interdependências ocultas e melhorando a tomada de decisões baseadas em dados. As possibilidades são realmente infinitas, e as equipes Scrum podem aproveitar a IA para identificar ambiguidades no texto e inspecionar continuamente suas próprias recomendações e resultados em busca de viés, erros e consequências não intencionais. Também podem validar e adaptar regularmente modelos e aplicações, promover transparência na ordenação sequencial do Product Backlog, criar agentes como membros da equipe de IA, além de ser utilizada para testes e desafiar deliberadamente o pensamento existente. Por outro lado, os perigos também não têm fim, e é fundamental manter a responsabilidade humana clara por todos os resultados, usando a IA como uma parceira poderosa, mas sempre supervisionada na tomada de decisões. Isso é o que chamamos de manter o humano informado, porque, no final das contas, somos nós que ditamos as regras. Apesar de a IA ser capaz de aprimorar a inovação e a eficácia com custos menores, ela não substitui a responsabilidade humana. Sua função única é apoiar e não anular o controle de processos empíricos e a tomada de decisões éticas no framework Scrum. A equipe permanece responsável por entregar resultados valiosos, avaliar evidências e manter o profissionalismo. A IA, então, é uma ferramenta de apoio e deve ser usada sempre com boas intenções. As ferramentas de IA precisam ser avaliadas como qualquer outro fator que contribua para o fluxo psicológico e a aprendizagem contínua. Será que elas melhoram os ciclos de feedback? Elas são capazes de ajudar na validação de suposições mais rapidamente? E podem agir e realizar ações de acordo com a ética? O fluxo psicológico é um estado de completa absorção e prazer em uma atividade, onde a ação e a consciência se fundem, e o tempo parece passar de forma diferente. A partir de agora, o Scrum incentiva a equipe a experimentar a IA de forma responsável, usando testes pequenos e, às vezes, reversíveis. A adaptação e inspeção se aplicam não apenas ao produto ou serviço, mas também à forma como a IA é integrada à entrega. O foco deve permanecer, acima de tudo, na dinâmica humana do trabalho em equipe e da colaboração, com a IA posicionada como uma alternativa de ajuda. Então vamos falar um pouco mais sobre o papel do desenvolvedor de produtos. Desenvolvedor de produto é, ao mesmo tempo, uma função e uma responsabilidade, certo? Todos os desenvolvedores de produto, juntos, precisam reunir todas as habilidades necessárias para criar incrementos. Esse conjunto de habilidades combinadas é chamado de multidisciplinaridade. E vale lembrar que um desenvolvedor de produto pode ser tanto uma pessoa quanto uma solução automatizada. Os desenvolvedores de produto humanos, por exemplo, estão realmente comprometidos em criar, pesquisar, inspecionar e adaptar qualquer aspecto de um incremento liberável a cada sprint. O foco principal deles é sempre o sprint atual. Mas olha só, parte da capacidade deles geralmente é investida em refinamentos, com foco no futuro e também na análise de feedback dos resultados, efeitos colaterais ou outros aprendizados. Eles seguem a definição de pronto realizada e estão sempre buscando a melhoria contínua. E, claro, conseguem os melhores resultados quando se concentram exclusivamente em um produto.
Se, em algum momento, o Product Owner ou o Scrum Master acabar trabalhando ativamente em itens do backlog da sprint, eles vão desempenhar esse trabalho como desenvolvedores de produto também. Eles adotam comportamentos adequados dependendo da situação, como colaborador, criador, defensor da qualidade técnica, descoberta, entrega, valor e validação. Pelo menos um desenvolvedor de produto precisa ser humano. E, geralmente, quando temos vários desenvolvedores de produto humanos, isso aumenta a diversidade cognitiva, o que ajuda bastante a lidar com a complexidade. Os desenvolvedores de produtos são sempre, coletivamente, responsáveis por criar um plano emergente no Sprint Backlog para atingir a meta do sprint. Incutir qualidade por meio da adesão e melhoria da definição de resultado realizado. Criar pelo menos um incremento utilizável a cada sprint. Aprender muitas vezes por meio de dados, guiados pela definição de pronto. Adaptar seu plano a cada dia, em direção à meta do sprint. Manter-se mutuamente responsáveis como profissionais. E, claro, buscar a melhoria contínua. O contexto deve sempre ser considerado e é fundamental avaliar as condições específicas. Mas, como regra geral, um desenvolvedor de produto que não esteja disposto, preparado ou apto a ser um profissional deve deixar o cargo de desenvolvedor de produto. Agora, vamos dar uma olhada mais detalhada no papel do dono do produto. Assim como o desenvolvedor de produto, o Product Owner também é uma função e uma responsabilidade, e precisa ser humano, tá? Para ser eficaz, o Product Owner deve ser um líder para o produto, maximizando o valor a longo prazo e sabendo onde o valor está e quando ele é necessário. Espera-se que o Product Owner atue em todos os níveis e em todas as áreas de negócios relevantes, colaborando com os stakeholders, o Scrum Master e os desenvolvedores de produto para viabilizar a criação de valor. Ele utiliza o Product Backlog para definir o que será construído e em que ordem aproximada. Mantém sempre atualizado o objetivo do produto em mente. E seu foco principal é maximizar o valor a longo prazo. O Product Owner não se define pela análise e elaboração de itens detalhados do backlog do produto. Cada minuto, gasto sem confiar nos desenvolvedores de produto, é uma oportunidade perdida de pensar de forma mais estratégica, trabalhar mais com os stakeholders ou criar mais valor. Ele adota comportamentos apropriados dependendo da situação, sendo um visionário, representando o cliente, colaborando, influenciando, experimentando, tomando decisões e defendendo o engajamento dos stakeholders, além de possuir clareza e critérios de qualidade do produto. O Product Owner é sempre responsável por engajar as partes interessadas, entender seu poder, expectativas, necessidades e desejos, sentir, ouvir, aprender e se adaptar continuamente conforme necessário, equilibrar continuamente as compensações, incluindo qualidade, velocidade, capacidade, redução de risco, valor e simplicidade. Lidar com as partes interessadas e suas múltiplas expectativas e limites frequentemente concorrentes. Valor, clima de trabalho, clientes potenciais. Desenvolver e comunicar explicitamente o objetivo do produto. Desenvolver e comunicar de forma eficaz uma narrativa coerente do produto. Criar e comunicar de maneira clara os itens do backlog do produto. Solicitar itens do Product Backlog. Garantir que o Product Backlog esteja transparente e compreendido. Comunicar de forma eficaz os resultados apoiados por medidas na definição de resultado concluído. Ter a palavra final sobre a definição do resultado realizado. Promover a criação, descoberta, entrega e validação de valor de alta qualidade. E, claro, outras atividades de gerenciamento de produtos, conforme necessário. O Product Owner realiza e colabora com a equipe, concordando mutuamente sobre as responsabilidades pela execução dessas atividades e, independentemente disso, ele permanece como o responsável. Para que os Product Owners tenham sucesso,
todos os stakeholders e apoiadores devem respeitar suas decisões, que são visíveis no conteúdo e na ordenação do Product Backlog, e também por meio do incremento inspecionável na revisão da sprint. Ele tem autoridade delegada pela organização. A propriedade do produto exige fortes habilidades em gestão de produto e exímio domínio. Quando essas habilidades não estão presentes, pode requerer suporte e orientação, até desenvolver a expertise necessária. O contexto é muito relevante, contudo, na maioria dos casos, um proprietário de produto que não esteja disposto, preparado ou capaz de adquirir habilidades em gestão de produto deve deixar o cargo. Um especialista em domínio não é necessariamente a melhor escolha para um proprietário de produto, porque tanto as habilidades em gestão de produto e liderança são necessárias. Neste caso, a responsabilidade do desenvolvedor de produto costuma ser mais apropriada. Se, inadvertidamente, a equipe atuar em múltiplos produtos, plataformas ou projetos, cada produto, plataforma ou gerente de projeto deve ser um stakeholder e apoiador do Product Owner e colaborar para maximizar o valor a longo prazo. O framework Scrum incentiva a equipe a estar focada e comprometida, ajudando-a a entregar resultados valiosos e evitar as armadilhas associadas à operação como uma fábrica de funcionalidades. O Product Owner é uma pessoa, não é um comitê, um departamento ou tecnologia. Quando é desejado alterar o Product Backlog, faz-se necessário convencer o Product Owner, pois ele maximiza o valor a longo prazo e, muitas vezes, permite concessões ao fazê-lo. Um mestre Jedi. O Scrum Master também é um papel e uma responsabilidade e deve ser humano. Ele é um agente de mudança que atua em todos os níveis organizacionais e em todas as áreas de negócios. Lidera pelo exemplo e orienta a eficácia do Product Owner, da equipe, dos stakeholders e dos apoiadores na adoção do framework Scrum. Ele tem a habilidade de entender a complexidade e é perito em viabilizar a próxima coisa certa, adota comportamentos apropriados dependendo da situação, sendo um guia servidor, coach, mentor, professor, observador, removedor de impedimentos, agente de mudança, facilitador de eficácia e defensor da melhoria contínua. O Scrum Master não é um administrador de equipe, gerente de status, mestre de tarefas, ditador de regras, organizador de salas de reunião, administrador de dashboards de relatórios, presidente, herói, coordenador, nem um Scrum Master in absentia, deixando tudo para a autogestão. E o principal, ele não é um secretário agendador de reuniões nem babá da equipe. O Scrum Master é responsável pela eficácia da equipe, stakeholders, apoiadores e pessoas afetadas na adoção do empirismo, da autogestão e da adoção do framework Scrum, abordando tudo o que impede ou retarda o progresso de uma equipe e não pode ser resolvido por ela. Ele oferece suporte à equipe, ao Product Owner e aos apoiadores de diversas maneiras, ajudar todos a entender a teoria e a prática do Scrum, educando ou orientando quando necessário. Permite que a equipe e os apoiadores melhorem continuamente de diversas maneiras. Promove interações oportunas, intencionais e propositais. Garante que a equipe Scrum tenha uma definição adequada de saída realizada. Garante que todos os eventos Scrum ocorram e sejam construtivos, produtivos e mantidos dentro do time box. Facilita a remoção de impedimentos ao trabalho relacionado ao produto e a adoção efetiva do framework Scrum. Atua como coaching para autogestão e multifuncionalidade. Ajuda a equipe Scrum, stakeholders e apoiadores a entender sua importância no suporte a incrementos de alto valor que atendam à definição de pronto realizada em direção à meta do produto e definição dos critérios de aceite. Melhora a adaptabilidade e otimiza o fluxo de valor. Promove a confiança baseada em evidências, mas ser compassivo e oportuno para evitar excesso de confiança. Promove a agência de mudança
e a agência geral pela equipe e pelos apoiadores. Incentiva comportamentos úteis dentro da equipe que estejam alinhados com os valores Scrum, para promover a confiança, a colaboração e o alto desempenho. Incentiva a equipe Scrum a entregar trabalho valioso, obter feedback e retrabalhar conforme necessário, rapidamente e frequentemente. O Scrum Master apoia a equipe de várias maneiras, apoiando o Scrum Team na sua formação, qualificação e melhoria contínua, ajudando a equipe a entender a necessidade de itens de backlog do produto claros e concisos que entreguem valor, e sendo vigilante para que toda a equipe esteja colaborando propositalmente e intencionalmente uns com os outros e partes interessadas, honrando a definição de pronto e focados na criação de incrementos de alto valor conforme os critérios de aceitação. O Scrum Master oferece suporte ao Product Owner das seguintes maneiras: ajuda a encontrar técnicas para definição eficaz de metas de produto e gerenciamento de backlog de produto. Ajuda a estabelecer o planejamento emergente do produto para um ambiente complexo. Ajuda o Product Owner a expressar os resultados como medidas por meio dos critérios de aceito. Ajuda o Product Owner a entender a necessidade de itens do Product Backlog, claros e concisos que entreguem valor. E ajuda o Product Owner a se concentrar na realização de valor. O Scrum Master oferece suporte aos stakeholders destas formas, quando é necessário mais do que conhecimento especializado. Ajuda as pessoas afetadas e as partes interessadas a compreender e adotar uma abordagem empírica para trabalhos complexos, onde causa e efeito são coerentes apenas em retrospecto e, indo além do controle de processo empírico, por exemplo, executando múltiplos testes paralelos de segurança contra falhas e experimentos, busca de novas ideias, pegando algo que foi feito ou usado para um propósito e usá-lo para um propósito diferente, especialmente diante de situações novas ou pouco claras, ou teste de palpites fundamentados. Promovendo ações que apoiem o mantra: pare de colocar itens em andamento, comece a terminar itens, facilitando a colaboração das partes interessadas, conforme solicitado ou necessário. Ajudando as partes interessadas a entender a necessidade de itens do backlog do produto claros e concisos que forneçam valor, e ajudando as partes interessadas a se concentrarem principalmente na realização de valor. O Scrum Master atua com os apoiadores desta forma, liderando, treinando e orientando os apoiadores na adoção do Framework Scrum, esclarecendo o que está impedindo uma adoção eficaz do Scrum, facilitando mudanças emergentes disciplinadas em uma direção para apoiar a adoção do Scrum, e promovendo mudanças organizacionais visando facilidade de entrega, em vez de facilidade de gerenciamento. O Scrum Master trabalha com a organização de várias maneiras, liderando, treinando e orientando a organização na adoção do Framework Scrum, planejando e aconselhando a adoção do Scrum dentro da organização, atuando com departamentos relacionados em como eles poderiam apoiar a adoção do Scrum e removendo barreiras para a adoção do Scrum. Os Scrum Master podem se unir a outros Scrum Masters ou apoiadores para apoiar toda a organização. Eles também podem colaborar com outros agentes ou líderes de mudança quando necessário. Ele, como agente de mudança, é responsável pela qualidade da adoção do Framework Scrum e colabora com outros agentes de mudança para aprimorá-la. Ele é uma pessoa, humano, não um comitê, departamento ou tecnologia, e serviu ao Product Owner, à equipe, às partes interessadas e à organização como um todo. Sendo um agente de mudança e líder, o Scrum Master deve convidar as pessoas a participarem da mudança. É útil que ele tenha conhecimento do fluxo de valor, teoria da complexidade e outras teorias de apoio e complementares, além de auxiliar as pessoas com o como.
Também é útil que o Scrum Master seja implacável e tenha um apetite insaciável por aprendizado e mudança. Ser um Scrum Master é uma vocação onde ajudar os outros a ter sucesso já é recompensa suficiente. Ele não busca os holofotes. Como qualquer bom líder, ele dá crédito aos outros e assume a responsabilidade quando as coisas dão errado. Permanecer na função por mais tempo ajuda a guiar a equipe em direção ao seu potencial máximo, mas somente se os desenvolvedores de produto desenvolverem coletivamente a autogestão. O comportamento de um Scrum Master como paizão não promove uma equipe autogerenciada. Líder-servidor. Sim, babá, jamais. Até a próxima aula.